Imagine uma noite comum. A cidade adormece, as luzes se apagam, porém, para uma família, tudo estava prestes a mudar para sempre. O som de tiros ecoa no silêncio de uma madrugada, véspera de Halloween. E com isso, o destino de um casal cheio de vida é alterado para sempre. Uma mulher com futuro promissor se tornou o centro de um crime que chocou a todos. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Eu tenho certeza que você já percebeu que eu estou com meu lookinho 100% insider. Eu estou vestindo a Tech T-shirt e também a Future Reform. Não sei se dá para enxergar daí. Não é novidade a qualidade das roupas da Insider, eu amo, eu uso quase todos os dias, elas estão sempre de cara nova. Você sabia que a Insider também tem calças, shorts e diversos outros itens de vestuário? E hoje eu vim falar especialmente de um super lançamento da marca, que são exatamente as calças Future Reform. Essa calça linda é extremamente versátil e tem um tecido super confortável, para você usar o dia todo sem te incomodar. Ela te proporciona liberdade de movimentos, é aquele tipo de peça que te dá puro conforto. Essa é a nossa Future Reform. Além disso, ela é versátil e vai com tudo. Vai com tênis, vai de salto alto, fica linda de qualquer jeito. Esse é o tipo de peça essencial para o seu guarda-roupa. Uma peça minimalista que oferece as qualidades tecnológicas que só a Insider tem. Rápida evaporação de suor, desamassa no corpo, tecido que repele água, alta durabilidade e que não desbota. E nosso novo cupom de desconto é Caixa de Pandora 15, que vai te presentear com 15% de desconto na sua compra. Então corre lá, eu garanto que você vai amar, não vai se arrepender e depois me fala aqui o que você achou. E claro que apoiando um patrocinador do meu canal, você estará também apoiando o meu trabalho. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Kristen Trickle nasceu em 20 de agosto de 93 no condado de San Diego, Califórnia. Desde cedo, sua vida foi marcada por diversos desafios. Ainda criança, com apenas 2 anos, ela enfrentou o abandono da sua mãe biológica, que deixou toda a família para viver com outro homem. A partir desse momento, a figura materna se ausentou completamente da vida da Kristen, nunca mais demonstrando qualquer preocupação com o bem-estar da filha. Com isso, James, o pai da Kristen, assumiu toda a responsabilidade sozinho de criá-la, fazendo sempre o melhor que podia para garantir que nada faltasse à sua filha. Porém, infelizmente, James tinha um grande problema. Ele enfrentava uma doença séria, que aos poucos o debilitava. Até que ele acabou falecendo enquanto a Kristen tinha apenas 17 anos. Uma das idades em que uma adolescente mais precisa de referências e também de uma família para acolher. Sem outros parentes próximos para criá-la, a única possibilidade seria a menina ser enviada para um orfanato, até atingir a maioridade. Porém, antes que isso acontecesse, os tios paternos da Kristen, o Brent e Adeline Rice, residentes do Kansas, tomaram a decisão de intervir ali na situação. Mesmo eles tendo 3 filhos para criar, o casal se dispôs a acolher a sobrinha órfã. Na casa dos tios, a Kristen foi recebida com todo o carinho que ela precisava e ela nunca se sentiu excluída. Ela realmente era tratada como uma filha com todo o afeto que seus tios poderiam oferecer. Além disso, ela também era uma filha muito boa. Ela era uma aluna dedicada, ela se destacava na escola, frequentava aulas de arte, além de ajudar nas tarefas domésticas. Aqueles que conviviam com ela a descreviam como sendo gentil, bondosa e sempre pronta para ajudar, com uma energia contagiante que iluminava todo o ambiente. Ela era uma menina determinada e ela nunca desistia dos seus sonhos. Ela se formou na Hayes High School, na turma de 2013, e depois frequentou uma escola técnica por 1 ano e obteve um certificado em administração de empresas. A família Rice frequentava a igreja todos os domingos e o tio dela era o pastor da igreja. E foi nesse ambiente religioso que aos 18 anos a Kristen conheceu um rapaz chamado Colby. Na época ele era um jovem músico que tocava violão em uma banda da igreja e o Colby também tinha 18 anos nessa época. Ele era realmente talentoso, ele sonhava em construir uma carreira no mundo da música. E a amizade entre os dois rapidamente se transformou em um romance. Ele compunha canções para Kristen, e ele tinha um jeito extrovertido e alegre, que fez com que ela se apaixonasse muito rapidamente.
Após o ensino médio, Colby decidiu que ele seguiria a carreira militar e ele se alistou no exército, e com isso ele teve que ir para outro local, para outra cidade. Mesmo com a distância, o casal ainda mantinha contato frequente por telefone ou então por cartas. E com o passar dos anos, o Colby construiu uma carreira respeitável nas Forças Armadas, conforme ele alegava. Mas aos 21 anos, ele decidiu retornar para a reserva, e com isso ele voltou para a casa dele. E na época ele surpreendeu a Kristen com um pedido de casamento. Ela aceitou sem hesitar e em 25 de abril de 2014, os dois se casaram. E ali eles começaram uma nova vida de marido e mulher. Na época, eles se mudaram para Kansas City, a quase 480 quilômetros de distância de onde a Kristen morava com seus tios e com seus irmãos de consideração. E, infelizmente, a vida do casal não era muito confortável financeiramente falando. A Kristen trabalhava em uma clínica veterinária na época e o dinheiro era bem curto. E então, no início de 2019, o casal voltou para a cidade de Raiz e ela também passou a frequentar mais a igreja com a sua família e voltou a ficar próxima da sua família também. O Colby continuou seus estudos na faculdade enquanto perseguia sua paixão pela música, tocando sempre em festas e eventos locais, e ele realmente não conseguiu alcançar o sucesso desejado, porém ele também não desistia. O casal compartilhava também 2 cachorros e muitos acreditavam que eles tinham um casamento muito feliz. Porém, após apenas 5 anos de casamento, uma tragédia inimaginável mudaria para sempre suas vidas. Na madrugada de 31 de outubro de 2019, véspera de Halloween, por volta das 4 da manhã, uma ligação foi feita ao serviço de emergência. Era o Colby na linha relatando que sua esposa Kristen havia tirado a própria vida com um revólver que o casal guardava em casa. As equipes de emergência chegaram rapidamente ao local onde foram recebidos pelo Colby. Ele parecia estranhamente calmo, considerando toda a gravidade da situação, e ao entrarem no quarto, os policiais encontraram a Kristen deitada na cama do casal, usando apenas calcinha e em uma poça de sangue. Um revólver estava sobre seu abdômen e havia um ferimento de bala visível em seu queixo. Inicialmente pensaram que ela já estava sem vida, porém surpreendentemente ela ainda apresentava sinais vitais. Sua mão conseguiu se mover levemente e ela ainda apresentava pulso, embora estivesse cada vez mais fraco. Imediatamente, o sargento que estava prestando os primeiros socorros pegou a Kristen e a levou até a sala de estar, porque ali tinha mais espaço, e ali ele tentou de tudo para mantê-la viva até a equipe de emergência chegar ao local com a ambulância. Porém, apesar de todos os esforços, a Kristen não resistiu, e ela faleceu antes da chegada da ambulância. Do lado de fora, o sargento foi encarregado de dar a trágica notícia ao Colby, que ficou o tempo todo aguardando na varanda da casa. O Colby perguntou várias vezes se o policial tinha certeza que sua esposa estava sem vida e ele chorou bastante, parecendo completamente abalado pela situação. O sargento então orientou o Colby a ir até a delegacia, contar aos investigadores tudo o que sabia sobre aquela noite. E inicialmente parecia que ele estava cooperando bastante com as investigações. E ele falou o seguinte para os investigadores. Ele disse que naquela noite a Kristen havia chegado do Walmart, onde trabalhava na época, e que o casal ficou jogando videogame durante algumas horas. Ele falou que ele resolveu ir dormir antes da sua esposa e enquanto isso a Kristen ficou na cozinha terminando de arrumar algumas coisas e organizando os doces que ela estava preparando para o feriado de Halloween. Ele então, do nada, falou que acordou durante a madrugada com um zumbido no seu ouvido por causa do barulho de um disparo de arma de fogo. E foi quando ele encontrou a Kristen deitada ao seu lado, com um tiro embaixo do queixo. Ele falou que quando olhou para ela, ela ainda estava olhando para ele. Ele então imediatamente levantou, ligou para a emergência. Ele falou que checou os sinais vitais, porém ele não sentiu nada. E um movimento estranho foi que ele tirou a arma que estava no pescoço da Kristen e pegou nas mãos dele. Ele falou que naquele momento ele pensou em tirar a própria vida e que chegou até mesmo a colocar a arma na própria cabeça, porém nesse mesmo momento ele estava com a equipe de emergência no telefone. E ele pensou que talvez alguém pudesse ir até o local para ajudar a Kristen de alguma forma. E ele então repousou a arma no abdômen da Kristen. Enquanto o Colby ainda estava na delegacia, os tios da Kristen, Adeline e o Brent, que era pastor da igreja local,
foram avisados que ela havia falecido e que o Colby estava dizendo que ela tinha tirado a própria vida. E a princípio realmente tudo indicava que a Kristen poderia ter feito isso. Porém, os detetives logo começaram a questionar essa versão dos fatos. Isso depois de observar alguns detalhes que levantaram bastante suspeitas para eles. Acontece que quando tudo aconteceu, era a véspera de Halloween. E a Kristen estava muito animada com os preparativos para comemorar aquela data. Na sua casa tinha fantasias feitas à mão em cima da mesa, tinha doces temáticos cuidadosamente organizados na cozinha. Então por que ela teria supostamente abortado a ideia de comemorar o Halloween e simplesmente tirado a própria vida daquela forma? Além disso, o método praticado parecia bem inusitado, porque disparar contra a própria cabeça com um revólver não é algo comum entre mulheres que tiram a própria vida. Porque mesmo em uma situação como essa, os investigadores disseram que as mulheres geralmente evitam desfigurar o próprio rosto. Agora, quanto ao corpo, o legista examinou, olhando para o ferimento, e ele concluiu que o revólver estava próximo do queixo dela quando foi disparado. E na experiência dele, isso era bem comum com ferimento de bala auto-infligido. E agora sobre mais coisas que foram encontradas ali na casa. Enquanto os policiais investigavam todo o local, o celular da Kristen, que estava ali na mesa de cabeceira dela, começou a disparar um alarme. Acontece que ela havia programado um alarme para aquela manhã. E agora pensando, por que uma pessoa que planeja tirar a própria vida em uma madrugada deixaria um alarme programado para a manhã seguinte? Não fazia muito sentido. Tudo isso contribuía para mais suspeitas do que de fato poderia ter acontecido naquela madrugada. Outro ponto analisado foi o tamanho da arma usada. A arma era um revólver bem grande, de calibre .357. É uma arma de grande calibre, de aproximadamente de 11 a 12 polegadas, e é bem difícil de manusear. E conforme eu falei, uma mulher colocar uma arma sobre o próprio queixo e disparar era menos comum em uma cena de pessoa que tirou a própria vida, ainda mais tratando de uma mulher. Isso segundo a experiência dos investigadores. Enquanto a casa era analisada, o Colby ficou conversando com os investigadores por mais de 11 horas na delegacia. E com a polícia já o considerando o principal suspeito, ele foi perguntado diversas vezes sobre os eventos na noite anterior. Ele aceitou voluntariamente fazer o interrogatório e manteve uma postura aparentemente segura, embora ele estivesse bastante abalado pela tragédia, então ele chorou bastante durante o interrogatório. E as ações que o Colby relatou sobre aquela noite levantaram inúmeras questões para os investigadores. Um dos pontos que causou estranheza foi o fato dele ter colocado a arma no abdômen da Kristen, ao invés de colocá-la no chão ou então em cima da cama, ou em cima de qualquer outra superfície próxima. Os investigadores acharam estranho ele pegar a arma e colocar de volta em cima da sua esposa. Além disso, eles também ficaram intrigados com o fato do Colby ter aguardado do lado de fora da casa enquanto prestavam socorro à sua esposa. Mesmo sendo uma pessoa que já serviu ao exército, ele não tentou ajudar no socorro. E geralmente em situações semelhantes, pessoas da casa, pessoas preocupadas, ficam ali próximo para tentar ajudar de alguma forma. O Colby alegou que ele estava em estado de choque e enquanto um dos policiais tentava prestar os primeiros socorros até a chegada dos paramédicos, ele falou que realmente ele preferiu não se aproximar mais da sua esposa. E ele, de fato, permaneceu bem distante ali na varanda da casa e até um pouco alheio à gravidade da situação, porque ele ficou conversando com outro policial sobre música e videogame. Quando foi informado que o Kristen havia falecido, ele esboçou algumas lágrimas, mas é dito que ele logo se recompôs, como se a notícia não tivesse o atingido tão profundamente. Na delegacia, o Colby foi questionado se eles tinham brigado recentemente ou então se sua esposa tinha alguma apólice de seguro de vida. Ele disse que não para as duas perguntas, mas ele mencionou que havia pequenos benefícios aos quais ele tinha direito. E em determinado momento do interrogatório, Colby começou a se vangloriar das suas conquistas no exército, como se quisesse impressionar os policiais. Ele disse que havia trabalhado na inteligência militar e participado de várias missões especiais ao redor do mundo. Porém, logo os detetives descobriram que a maioria dessas alegações não passava de mentiras. Quando perguntado sobre a possibilidade da Kristen ter tirado a própria vida, o Colby disse que ela já sofria de depressão desde a sua infância e ele mencionou todo o trauma causado pelo abandono da mãe dela, a morte prematura do pai e o fato da Kristen ter sido obrigada a viver com os tios que ela mal conhecia. As palavras do Colby eram calmas e bem convincentes.
parecia que realmente ele estava falando a verdade, porém os investigadores, bem experientes, suspeitavam que ele poderia estar mentindo e que ele já poderia ter tudo isso planejado. Porém, sem provas concretas ali contra ele, o Kolbe teve que ser liberado. Quando os familiares da Kristen receberam a notícia da tragédia, eles correram para o hospital e em seguida para a delegacia. Eles estavam determinados a entender o que havia acontecido naquela madrugada. E a ideia de que a Kristen pudesse ter tirado a própria vida foi imediatamente refutada por toda a família. Eles falaram que a Kristen era uma menina muito religiosa e que tinha a convicção de que esse ato seria um pecado imperdoável perante a fé que ela seguia. Então, jamais ela faria algo desse tipo. Além disso, a família descreveu a Kristen como uma pessoa cheia de vida, com grandes planos para o seu futuro, incluindo a criação de um abrigo para animais abandonados. E, inclusive, ela já havia até começado a negociar um imóvel para iniciar esse projeto que ela tinha. Essas informações foram rapidamente verificadas pelos detetives que confirmaram que realmente a Kristen estava em negociações para alugar um terreno. E além disso, ela estava esperando uma promoção no seu trabalho, algo que ela estava contando bastante. E também ela havia prometido visitar a sua irmã no seu aniversário, que seria muito em breve. Os parentes também asseguraram que ela não sofria de depressão ou de qualquer outro transtorno psicológico, então toda essa ideia, toda essa argumentação de que ela teria tirado a própria vida, para os familiares era falsa. Outro detalhe importante que a família destacou foi o amor incondicional da Kristen pelos seus cachorros. Eles não acreditavam que ela os abandonaria de forma alguma. Durante as conversas com os investigadores, os tios da Kristen sugeriram que o Kolbe era um homem controlador e possessivo. Eles alegaram que possivelmente a Kristen sofria abuso emocional no seu relacionamento. Eles falaram que o Kolbe monitorava com quem ela falava e se irritava se ela não respondesse imediatamente às suas mensagens ou ligações. E a Kristen até ligava para os seus parentes às escondidas para evitar brigas com seu marido. Eles disseram que na última vez que ela fez uma visita para a família, ela confessou que não estava mais suportando aquela situação no seu casamento. Ela falou que estava decidida a conversar com o Kolbe sobre a relação deles e se nada mudasse, ela estava pronta para se separar. Apesar de um cenário apontar para outra conclusão, diferente do que o Kolbe quis alegar, ainda não havia qualquer prova de que um crime havia ocorrido. Os detetives então aguardaram a conclusão da autópsia porque ali poderia ter a peça-chave para desvendar o que realmente aconteceu naquela noite. E a autópsia, quando ela ficou pronta, revelou o seguinte, que a Kristen tinha um único ferimento de bala, com o orifício de entrada localizado no queixo dela, e a bala foi disparada enquanto ela estava deitada, e a arma estava pressionada firmemente contra a sua cabeça. Embora fosse possível que ela mesma tivesse causado o ferimento, a posição do disparo tornava isso bastante desconfortável e improvável. Além disso, não havia sinais de luta no corpo da Kristen, nem de defesa. Com base no depoimento do marido e também no que tinha sido encontrado no corpo, o legista determinou que realmente a Kristen havia tirado a própria vida. Mas ainda assim, diante das acusações da família da Kristen sobre o comportamento controlador do Kolbe, os investigadores solicitaram um exame mais detalhado para verificar se havia a presença de qualquer sinal de abuso físico no corpo dela, como hematomas ou então arranhões. Porque se o Kolbe tivesse sido violento em algum momento com a sua esposa, isso poderia ter deixado marcas nela. Porém, para a frustração dos detetives, não foi encontrado nenhum sinal de lesão, além do ferimento fatal. Ainda assim, os investigadores queriam continuar investigando o que de fato poderia ter acontecido com a Kristen, e eles obtiveram um mandado de busca no celular do Kolbe para analisar qualquer pista que poderia conter ali. Eles então analisaram os dados do seu celular e descobriram que ele estava trocando mensagens românticas no Snapchat com outra mulher. Ainda naquele celular havia evidências que contradiziam o que o Kolbe havia dito inicialmente aos investigadores, quando questionado sobre o seguro de vida da sua esposa. Os dados do celular revelou que o Kolbe não só sabia que a Kristen era coberta por uma apólice de seguro de vida especialmente para cônjuges de militares, como também nos dias anteriores à morte dela, ele teria pesquisado no Google o valor que essa apólice pagaria. Então, com tudo isso, a personalidade do Kolbe começou a ser desmontada. Ficou claro que ele era um mentiroso compulsivo, alguém que mentia com tanta frequência e convicção que parecia acreditar em suas próprias histórias.
Apesar de ter impressionado os detetives inicialmente com as suas alegações de ter servido em missões militares de alta importância, logo ficou claro que nada disso era verdade. Na realidade, o Colby nunca havia participado de missões de combate e tampouco tinha qualquer ligação com a inteligência do exército, conforme ele alegava. Além disso, embora ele afirmasse ter uma carreira musical de sucesso, isso também era uma farsa. Nos últimos anos, a Kristen quem sustentava a casa. Ela trabalhava arduamente. Enquanto isso, o Colby se contentava com pequenos shows ocasionais que ele fazia e passava a maior parte do tempo jogando videogame em casa. Apesar de saber realmente tocar violão e guitarra, o Colby não era uma pessoa que tinha disciplina ou então paciência. Ele tinha uma preguiça que o impedia de progredir profissionalmente. E com isso, a Kristen era a principal responsável por manter a casa com as contas em dia. A polícia obteve um mandado para confiscar e examinar os dispositivos eletrônicos do casal e os resultados dessa análise foram bem surpreendentes. No telefone da vítima, diversos compromissos estavam marcados para os próximos dias, como um corte de cabelo e também encontros com o corretor de imóveis, sugerindo que ela tinha planos para o futuro. E uma pessoa que planeja tirar a própria vida geralmente não faz planos. Já as mensagens do Colby também revelaram ali seu comportamento completamente questionável. Conforme eu falei, ele estava trocando mensagens, flertando com outra mulher e, inclusive, durante o tempo em que ele estava na delegacia, ele ficou conversando com essa mulher e também a pesquisa ali do Colby sobre o valor do seguro de vida da sua esposa. Esse detalhe específico chamou bastante a atenção da polícia por ele ter mentido em seu primeiro depoimento, que inclusive tinha acontecido poucas horas depois da sua esposa ter falecido. Existiam duas apólices de seguro no nome da Kristen, nas quais, em ambas, ele era o beneficiário. Uma era a apólice militar para cônjuges e outra a apólice de seguro padrão do trabalho dela. E ele até chegou a calcular exatamente quanto ele receberia caso sua esposa falecesse. Diante de tantas inconsistências nas alegações do Colby, em 4 de novembro de 2019, os investigadores pediram que ele retornasse à delegacia para mais perguntas. Ele concordou em fazer o interrogatório sem um advogado e, quando questionado sobre a busca pela apólice de seguro, ele negou que havia feito aquilo. E ele sugeriu que a Kristen poderia ter feito a busca no telefone dele, porque, segundo Colby, eles tinham livre acesso ao celular um do outro. Os investigadores também perguntaram sobre as conversas que ele estava tendo com uma mulher ali na internet, e ele admitiu que ele começou a conversar com essa mulher alguns meses antes da morte da sua esposa e que ele a conheceu em um chat enquanto jogava videogame. Ele alegou que o relacionamento era besteira, era apenas virtual e que ele nunca havia visto a mulher pessoalmente. Quando Colby deixou a delegacia após seu segundo interrogatório, o investigador decidiu analisar melhor a alegação de que a Kristen havia usado o celular do marido para pesquisar apólices de seguro de vida. Eles então conseguiram obter um vídeo de uma câmera de segurança da loja Walmart onde a Kristen trabalhava. E ela foi vista trabalhando no mesmo horário em que a busca pelo celular foi feita. Então, novamente, o Colby havia mentido. Todas essas inconsistências nas declarações do Colby continuaram se acumulando uma atrás da outra. E outra mentira foi que o Colby havia dito que a Kristen mantinha o revólver na mesinha de cabeceira do lado dela da cama. Mas isso não condizia com o que os investigadores encontraram ali na casa do casal no dia dos fatos. Quando analisaram a casa, eles encontraram várias armas de fogo na mesa de cabeceira do lado da cama do Colby. Além disso, foram encontradas fotos do quarto do casal no celular do Colby. E em uma das fotos, que havia sido tirada cerca de um mês antes da morte da Kristen, a arma aparece na mesa de cabeceira do lado da cama onde o Colby dormia. Apesar das inúmeras mentiras que o Colby contou, das acusações diretas feitas pelos familiares da vítima e também pela motivação clara que o Colby tinha para cometer esse crime, a conclusão do legista foi determinante para a conclusão do caso. O relatório indicava que não havia sinais de violência no corpo da Kristen, exceto pelo único ferimento causado pela arma de fogo, e isso sugeria que a vítima havia tirado a própria vida. Com essa conclusão, no relatório, o caso foi encerrado e arquivado. Após o fechamento da investigação, o Colby recebeu o pagamento das apólices de seguro de vida, incluindo o seguro especial para cônjuges de militares dos Estados Unidos, e ele embolsou $50 mil, além de outra apólice de seguro de $100 mil. Assim que o dinheiro foi depositado em sua conta, ele fez uma série de compras extravagantes e macabras.
Entre elas, acreditem ou não, ele comprou uma boneca sexual em tamanho real. Ele também comprou um novo console de videogame, uma guitarra elétrica e equipamentos musicais caros. O restante ele gastou em roupas de grife, bares e restaurantes. O Kolbe parecia que estava vivendo a vida que ele sempre desejou, porém com o dinheiro que ele havia ganhado em cima da morte da sua esposa. E ele acreditava firmemente que tudo havia terminado. Afinal, sem evidências concretas contra ele, não haveria mais acusações. No entanto, quase 2 anos depois, um novo acontecimento mudou completamente o rumo dessa história. No verão de 2021, um promotor distrital recém-nomeado foi abordado pelos detetives que haviam investigado a morte da Kristen. Eles pediram permissão para reabrir o caso, afirmando que eles acreditavam que o Kolbe era um criminoso e que havia tirado a vida da sua esposa. Para respaldar esse pedido, eles apresentaram todas as inconsistências do caso, o histórico de buscas recuperado tanto no computador quanto no celular do Kolbe e demonstraram toda a personalidade suspeita dele. Após analisar todos os materiais, o promotor deu o aval para a reabertura dessa investigação. E então, finalmente, em julho de 2021, o Kolbe foi preso. Ele foi acusado de homicídio doloso em primeiro grau e por obstrução de justiça. Durante a sua prisão, ele permaneceu calmo e imediatamente ele acionou seus advogados, que começaram também imediatamente a planejar a sua defesa. A estratégia de defesa do Kolbe se baseava principalmente no relatório do legista, alegando que a Kristen sofria de depressão há anos e que ela tiraria a própria vida de qualquer forma, era apenas uma questão de tempo. Seus advogados tentaram retratá-lo como um marido amoroso e dedicado, além de um militar honrado e devoto. E novamente parecia que a investigação não tinha provas suficientes para incriminar o Kolbe, tudo era circunstancial, e a conclusão médica do legista ainda favorecia o Kolbe. E foi então que a promotoria tomou uma medida bem inovadora. Eles contrataram especialistas para realizar uma análise psicológica póstuma da vítima, para fazer uma espécie de autópsia da mente. O objetivo era examinar o estado emocional da Kristen nos momentos que antecederam a sua morte. E para isso foi chamada a doutora Ashley, uma psicóloga forense. Ela conduziu uma análise extensa, revisando mensagens de celular, postagens em redes sociais, fotos recentes e também conversou com os familiares e amigos da vítima. E após meses de trabalho, o resultado foi bem claro. A Kristen não havia demonstrado qualquer sinal de que planejaria tirar a própria vida. Pelo contrário, ela tinha diversos planos para o seu futuro. E ela não apresentava nenhum comportamento de uma pessoa que faria algo do tipo. O julgamento do caso finalmente começou em setembro de 2023, quase 4 anos após a morte da Kristen, e o réu possuía um motivo bem óbvio para cometer o crime, que era colocar as mãos nas apólices de seguro de vida da sua esposa. Além disso, ele se comportou de maneira muito suspeita e ele mentiu durante os interrogatórios. Embora o relatório do legista ainda estivesse ao seu favor, a promotoria agora tinha evidências psicológicas que poderiam virar o jogo aí no julgamento. O Kolbe foi interrogado sobre as buscas relacionadas ao seguro de vida encontradas no seu celular e ele alegou que haviam sido feitas por sua esposa, que queria entender os valores dos benefícios. Porém, as datas e horários das pesquisas, conforme eu falei, provaram o contrário. Mostravam que, no momento em questão, a Kristen estava no seu trabalho. E tudo isso foi confirmado pelas câmeras de segurança da loja onde ela trabalhava. Sobre isso, a defesa argumentou que o Kolbe não se lembrava de ter feito essa busca, porém, na mesma época, ele estava preenchendo papeladas para criar o seu próprio seguro de vida militar, e que ele poderia ter feito uma busca por causa disso. Em relação à compra da boneca sexual, que acreditem ou não, aconteceu antes mesmo do funeral da sua esposa, o Kolbe justificou dizendo que não conseguia dormir sozinho e que precisava de algo para abraçar, e por isso que ele comprou aquela boneca macabra. Durante o julgamento, a defesa defendeu a compra da boneca, sugerindo que era apenas para conforto e não por razões sexuais. Foi alegado que o Kolbe estava sofrendo de pesadelos após a morte da sua esposa. Então, ele falou que estava sofrendo tanto que ele teve que comprar essa boneca. No julgamento, o júri também ficou sabendo que o Kolbe não só havia arrecadado mais de $120 mil das 2 apólices de seguro de vida da sua esposa, mas que, além disso, gastou todo o dinheiro em aproximadamente 8 meses. E aquela boneca inflável, de tamanho real que ele comprou,
ele gastou mais de $1.000. Quando Brent Rice, o tio da Kristen, prestou depoimento, ele disse ao júri que sua sobrinha tinha começado a se defender mais do Colby naquele relacionamento abusivo que vivia. E ela passou a ter esse comportamento poucos meses antes de morrer. E realmente foram encontradas mensagens de texto entre o Colby e a Kristen em que ele dizia a ela que ela parecia diferente e agressiva com as coisas. E ela respondeu o seguinte nessa mensagem, abre aspas, estou apenas decidindo me defender. Assim como você, estou assumindo o controle da situação, fecha aspas. Além disso tudo, o relatório da psicóloga forense que analisou o estado emocional da Kristen foi um ponto decisivo nesse julgamento. Ela deixou claro que a Kristen não planejava atentar contra a própria vida, não havia nenhuma evidência disso. E além disso, um detalhe crucial foi revelado na autópsia. O ângulo da trajetória da bala era inconsistente com o que seria esperado em um ato de tirar a própria vida. A Kristen era destra, mas o tiro havia sido disparado de um ângulo que sugeria o uso da mão esquerda, ou então a intervenção de uma outra pessoa. Depois de tudo isso exposto ao júri, finalmente no dia 20 de novembro de 2023, o júri declarou Colby culpado de todas as acusações, e ele foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 50 anos de prisão. Durante todo o processo, Colby jamais admitiu sua culpa. E todos os seus apelos foram rejeitados. Embora o Colby tenha sido condenado por homicídio, a causa oficial da morte da Kristen jamais foi alterada nos registros médicos e permaneceu como se ela tivesse tirado a própria vida. E após anos de investigações intensas, a verdade finalmente veio à tona. O criminoso que tirou a vida da Kristen não era um desconhecido, mas alguém muito próximo. Seu próprio marido, aquele que prometeu protegê-la. A justiça foi feita, porém isso não apaga a dor e o vazio deixados pela Kristen. E seu trágico destino nos lembra como às vezes os verdadeiros monstros podem estar bem ao nosso lado. E assim mais um mistério se encerra aqui no Caixa de Pandora, mas muitas outras histórias ainda aguardam para serem reveladas. E lembre-se, a verdade pode ser dolorosa, mas é sempre melhor do que viver na escuridão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.